Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Sagitário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Sagitário, o que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Sagitário precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com essa carta que fala sobre a cerca viva aqui para vocês. Então essa carta ela vai falar sobre um potencial e vai falar sobre barreiras, limites. E aí é muito interessante porque essa carta fala sobre o solo, e ela fala sobre estabilidade. Então aqui vem para mim de uma forma muito especial para vocês, como um alerta, né, no sentido de que você deve, Sagitário, proteger aquilo que você está fazendo. Existe potencial para crescer, né? Existe o potencial para realmente, né, ser fecundo, ser produtivo, ter progresso nisso, né? Mas você precisa criar, né, uma proteção ao redor disso. E isso nós podemos estar falando tanto com relação a feitos e também com relação à sua própria energia, né? Veja que quando estamos ali, né, colocando uma semente, isso falando sobre os nossos projetos, sobre questões iniciais das nossas vidas. Então elas estão ali crescendo, precisa ter um cuidado, precisa ter um zelo, tem que ter uma manutenção ali, né? Então assim não dá para simplesmente colocar a semente e deixar com que a coisa vá, né, naturalmente. Você vai precisar prestar atenção na quantidade de ar, quantidade de luminosidade, né? Tem uma série de cuidados aí, tá? Então a leitura, ela vem trazendo, né, essa questão no sentido de alertar você de que isso que você está fazendo, tanto um projeto, às vezes dentro do seu trabalho, né? Ou às vezes um projeto pessoal, algo que você está colocando como uma resolução na sua vida, tem potencial de crescimento? Tem potencial de crescimento, mas precisa cuidar, precisa zelar. E aqui vem para mim, né, como tem essa energia da estabilidade da Terra, ou seja, eu sei que é algo que precisa dessa estrutura, e precisa dessa estrutura muito bem feita. Para isso, você vai ter que integrar forças. Essa carta, ela fala sobre o almofariz e o pistilo, né, que é o nosso tradicional pilão aqui. Então, o que que ela vem aqui? Ela vem sobre coisas, uma soma de forças que você coloca tudo lá, né, misturado. Vou usar uma coisa que eu tenho conhecimento para falar, que é mais fácil para explicar a energia dessa carta. Então, assim, imagina que você vai preparar um temperinho caseiro, né? Então, assim, eu vou citar o que eu faço na minha casa para vocês entenderem que vai dar super certo. Então, assim, imagina que você tem lá um monte de... Eu gosto de trabalhar muito com pimentas, né? Então, assim, eu pego lá um monte de pimenta em grãos, e aí eu faço meu mix de pimentas, né? E aí eu faço a moagem, né? Gosto de fazer assim e gosto de moer também, né? De outra forma, não manualmente falando, tá? Mas o que que eu faço? Eu vou lá, eu escolho as pimentas que eu quero, coloco lá, macero e tá tudo certo. Então aqui o que que vem para vocês? Existe o crescimento, existe uma soma de forças aqui, né? Ou seja, dedicação, a escolha das coisas que você tem que fazer. Então, por exemplo, eu estou fazendo um estudo, né? Estou me aprimorando em determinadas questões. Então, quais são as habilidades, quais são os recursos, qual é a escola que eu vou procurar, qual é, né? Enfim, então eu vou juntar tudo isso, eu vou unir tudo isso, né? E vou misturar tudo isso para que eu possa ter aquilo que eu desejo. Entende? Então aqui o que que vem para vocês, né? Toda uma integração, toda uma fusão de uma série de questões que são importantes para que esse crescimento aconteça, e para isso você tem que deixar de fora aquilo que não é necessário. Exemplo, se lá eu escolho de repente colocar mais de uma determinada pimenta, pode ser que eu deixe muito forte o meu mix, entende? Eu gosto do meu mix mais tranquilo, picante,
mas não tão picante assim, né? Então, entende? Se de repente eu coloco ali um ingrediente que não tem nada a ver, eu estrago o meu tempero. Entende o que eu quero trazer aqui para vocês? É exatamente isso. Vocês estão colocando tudo no potinho ali e integrando forças. Tudo aquilo que vem de fora, e aí a questão da cerca viva, as barreiras. Então, tudo aquilo que vem de fora, que estraga esse composê, né? Que estraga essa harmonia de todas as forças, de tudo aquilo que você está se dedicando, realmente não ajuda nesse potencial de crescimento. Perceba aqui? E isso vale para qualquer questão aí que venha, né? E que possa interferir na sua vida nesse momento. Tanto projetos que de repente estão voltados para a área do seu trabalho, crescimento profissional, ou às vezes questões que nós estamos fazendo para as nossas vidas, né, de forma íntima, de forma pessoal, resoluções e coisas que às vezes a gente vai fazer, que isso realmente pode promover um crescimento muito grande, pode trazer uma estabilidade melhor, como por exemplo, mais qualidade de vida, né? Modificações que nós vamos fazendo e vamos integrando ali, como por exemplo, uma rotina no nosso dia a dia, com elementos, né? Escolhendo ali os temperos, fazendo uma conexão aqui, né? De forma metafórica. Então, assim, escolhendo os temperos, ok? Fazendo escolhas que somam, fazendo escolhas que agregam para o meu solo fértil, para que a minha vida seja fértil e eu possa criar a estabilidade de que isso venha a crescer, de que meus projetos venham a prosperar. Entende, meus queridos? Então, aqui vem sobre essa questão, né? De que vocês estão realmente utilizando todos os recursos necessários, fazendo essas escolhas com muita sabedoria. A atenção aqui é sobre, né, o cuidado que você tem que ter e a proteção que você deve fazer. E aí essa proteção vem de uma forma dupla, tá? Não só sobre o aspecto de cuidar exatamente daquilo que você está fazendo, mas também cuidar da sua energia. Por que que eu falo sobre cuidar da sua energia? Porque às vezes você está ali fazendo algo e aí vem aquelas opiniões alheias, vem aqueles achismos alheios e aí o que é do outro é do outro. E o seu tempero é você quem faz. Entende, meus queridos? Então aqui eu acho que eu consegui passar, né, de uma forma bem objetiva o que as cartas querem trazer aqui para vocês. Vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Sagitário. Então assim, estamos falando de crescimento, estamos falando de estabilidade. E aí, gente, quando a gente fala de estabilidade, antes de eu tirar o tarô, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Então assim, a base da matéria, a energia do 4. Nessa carta de forma implícita aqui, quando a gente fala de terra, né, vem como se fosse um 4 aqui desenhado para mim, né? Então assim, estamos falando da estrutura da matéria que é necessária para que tudo possa crescer, para que tudo possa avançar. Eu preciso ter essa estrutura. Sem essa estrutura, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e nem o 10 chegam. Eu preciso partir dessa energia do 4, tá bom, meus queridos? Então aqui mostra para mim, né, essa estrutura que vocês estão fazendo e essa estrutura que ela, sim, ela tende ao progresso e ela tende a coisas muito positivas. O que vocês estão fazendo está super correto, tá? E a leitura ela pode estar vindo tanto no sentido de às vezes uma confirmação, tá? Quanto no sentido, né, às vezes você quer ter essa confirmação, poxa, eu estou fazendo da forma correta, mas eu estou lidando com tantas interferências, Anne, será que isso realmente é o correto, né? A leitura vem para te confirmar isso, tá bom, meus queridos? E vem também, né, no sentido de orientar para que você possa, né, fazer mais ou menos determinadas coisas aí, né? E aqui eu vejo vocês exatamente no caminho perfeito daquilo que vocês estão fazendo, tá bom? Então vamos lá, criando toda a estrutura necessária para poder sustentar esse crescimento aí, tá? Então vamos lá, vamos ver com o tarô o que mais vem para você do signo de Sagitário. E é uma leitura que tem uma energia muito forte, eu espero que vocês possam sentir essa frequência chegando aí nos vossos corações. Então vamos lá, tem essa energia, tem esse toque da pimenta, né? Dá um tchatcha, né? Dá um calor. Não sei se vocês conseguem sentir daí, mas eu tô sentindo. Então vamos lá. Eu olho para essas bolinhas assim e me lembra muito meu mix que eu faço para vocês. Então vamos lá. Signo de Sagitário. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Sagitário.
Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão a todos vocês e nós vamos assim, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações sempre unidos e assim é. Signo de Sagitário, agora com o tarô. Porque os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Sagitário, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações. Para os queridos regidos sob o signo de Sagitário, agora com o tarô. Nesse momento de crescimento, de base, de estrutura de alicerce, de soma de forças, e aqui das forças corretas, né? Inclusive sobre essa transição do 3 para o 4, porque quando falamos desse 4, ele parte de onde? Parte do 3. É por isso que eu falo, gente, tarô é matemático, né? Tem jeito. Então, assim, ele parte do 3, né? E o 3 o que que é? É essa integração. É exatamente essa soma de forças. Até as cartas aqui a gente podia, né, numerar e colocar 3, 4, tá perfeito para vocês. Então vamos lá. Signo de Sagitário. Agora com o tarô. Então vamos lá. Olha o que vem aqui. Realmente, a proteção, tá? Precisa proteger aquilo que você está fazendo. Olha, lindo para vocês. Realmente aqui, gente, tá confirmado para mim, tá? Possibilidade sim de crescimento, possibilidade de expansão e trazendo muita alegria para vocês, tá? E aí é muito interessante, falando dessa matemática, né? Eu falei do 4 e é perfeito porque nós temos aqui o 4 com o 6, ele vai dar exatamente o 10 que tá aqui. Incrível. Vamos. E o 4 vem aqui. Ah, e o 3 e o 4, gente. O que é isso, essa leitura para vocês? Olha, minha energia do 6. Duas vezes para vocês. Olha, justiça. Uma presença forte de arcanos maiores para vocês. Olha que lindo isso. E nada para você, tá? E nada para mesmo. Energia do carro. Eu falando sobre isso, né? Falando que nada para vocês e a energia do carro aqui. Que lindo. Então, meus queridos, realmente, olha, para você que está aí iniciando projetos, né? Como eu disse, cada um dentro, né, de uma determinada situação, tá? Eu falando aqui, né, o arcano maior do carro para vocês de velocidade. Então aqui, esse ritmo, né, nada para você nesse momento, Sagitário, independentemente de qual que seja aqui o projeto que está em andamento, tá? Que realmente você está ali, né, fazendo, né, o seu temperinho aqui, que você está ali unindo forças e trabalhando em cima disso, estruturando tudo isso, né? É trabalho, é dentro de uma empresa, para você que é autônomo, para você que é autônoma, né? Para você que está trabalhando com resoluções íntimas, pessoais para a sua vida, mudanças que nós vamos fazendo no nosso dia a dia, que vão melhorar, que vão trazer, né, coisas muito boas, que vão promover uma crescente nas nossas vidas, tá bom, meus queridos? Realmente aqui tá super confirmado para mim, é algo muito positivo, é algo que realmente te leva ao longe, tá? Falando sobre bem-estar sensacional, falando sobre energia, disposição, e são coisas que realmente vão promover muita movimentação nas nossas vidas. Às vezes são coisas que a gente nem percebe, que a gente começa a trabalhar e a gente não percebe como aquilo pode nos levar ao longe. Aqui, com a energia do arcano maior do eremita, muito provavelmente vocês já estão nesse processo, tá? Ou alguns de vocês, veio duas vezes a energia do 9, né? Ou alguns de vocês estão fazendo isso desde o ano passado e começaram a trabalhar dentro dessa energia, então aqui, né, preparando a terra, preparando a estrutura, observando, então, eu vou fazer um curso, ok, que escola que eu vou procurar? Quais são as referências que eu tenho dessa escola, né? Como é que essa escola trabalha? Isso tem a ver com o meu momento? Isso vai, né, realmente combina com o que eu quero para esse momento da minha vida, né? É isso realmente que eu estou buscando? Entende? Então, assim, para alguns de vocês são coisas que já começaram,
dentro da energia do ano passado, né, cuidando dessa terra, cuidando desse solo, né, desse berço, né, digamos assim, para receber essa semente, esses projetos iniciais, quanto para vocês que às vezes pode ser que estejam trabalhando aí nos últimos 9 meses. Tá bom, meus queridos? Então aqui tem uma energia, né, de realmente ser algo muito pensado, de algo ser muito planejado, né, para que realmente isso venha a acontecer. E aí, quando nós falamos desse planejamento, existe a energia do impulso. E aqui mostra, né, essa determinação. O que é dessa determinação? Eu determino a ação. Então são vocês determinados a fazerem acontecer através das escolhas que você colocou e ponto. Não tem achismo do outro, o que o outro vem falar, o que o outro vem julgar, né? O que o outro vem fazer, isso não te tira do seu caminho, do seu percurso aqui, tá? Da jornada que você determinou. E aí é muito bonito ver isso. Por quê? Porque a leitura leva vocês para uma crescente muito grande, tá? Então aqui existe, né? Existem possibilidades aqui de crescimento para vocês. Por que que esse crescimento aparece aqui na leitura, gente? Coisa mais linda de ver. Porque nós estamos falando de uma base muito bem alicerçada e protegida. Porque quando uma semente está lá plantada, a gente não pode soltar ela lá no solo e deixar que, deixa lá que aconteça. Não, eu tenho que ter rédea, eu tenho que ter pulso, eu tenho que ter controle. Eu tenho que cuidar disso muito bem cuidado, eu tenho que ali olhar, tá faltando água, choveu muito, como é que faz? Né? Tem muito sol, é cuidar da luminosidade, é CNTP, condição normal de temperatura e pressão, né? O pessoal da química sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então assim, a gente precisa cuidar para que isso venha acontecer e para isso existe esse pulso. Então aqui, gente, mostra para mim uma autonomia e uma autoridade muito grande, uma autoridade muito grande sobre esse projeto que está em andamento. E essa soma de forças, como eu disse, não vem energias de fora. Não vem interferência alguma, pelo contrário, vocês estão num fluxo muito grande, né, de saber aquilo que você quer e muito bem decididos. Para alguns de vocês aqui, existem possibilidades de deslocar, tá? Então, assim, de repente você vai então buscar, se for um curso, uma especialização, você vai buscar esse curso, de repente, numa cidade vizinha, de repente aqui num outro bairro. Não são distâncias muito longas, mas existe a possibilidade aqui de deslocamento para alguns de vocês, tá? E o que é mais interessante aqui da leitura é que com todo esse potencial de crescimento que tem aqui, gente, na verdade leva vocês tão mais do que vocês poderiam imaginar, porque a leitura traz movimento, a leitura leva vocês para uma energia de bênçãos, de harmonia, de providência divina. E prova disso para mim está aqui com essa energia do 10 e do 11, a energia do arcano maior da justiça para vocês. O nosso ano ele vibra dentro da energia do 10, tá? Que é a frequência, né? 2026 soma 10 ao mesmo tempo na redução a energia do 1. E aí, o próximo ano de 2027, ele vem com a soma, né? A soma dele vai dar a energia do 11. Então veja que interessante, é tanto avanço, é tanto potencial de crescimento, por isso o zelo que a leitura oracular já veio trazendo para vocês, né? Cuide, zele, proteja, coloque barreiras, porque o potencial é imenso. O potencial é imenso para levar vocês ao longe, tá? E aqui existe uma energia de interferência. Que energia é essa que pode estar acontecendo aqui? Aquela frequência de manipulação. Então, às vezes, são pessoas que vêm querer interferir no nosso tempero, né? Digamos assim, vêm querer interferir na nossa receita de vida, no nosso estilo de vida, nosso way of life, né? Nossa forma de viver a vida, porque ficam tentando, né, que seja do jeito delas e não do seu jeito. Só que quem está segurando aqui para fazer a misturinha é você, entende? E é você que está no controle. É aquilo que eu falo para vocês. Quem está dirigindo o carro? Você está no banco do motorista ou no banco, né, do passeio ali, né? Então é isso. Vocês estão como motoristas, totalmente mestres, mestras das vossas vidas, dos vossos destinos, entende, meus queridos? Então aqui não tem espaço. Se você perceber
que alguém está vindo para manipular você, que alguém está vindo para tentar, sabe, fazer com que você faça outra coisa e vá por outros caminhos, eu sinto aqui essa energia, né, da justiça muito em conexão com a sua verdade. Então eu vejo você dentro do seu princípio, dentro da sua autonomia e principalmente a escolha que parte de dentro do seu coração. Portanto, você não vai deixar que isso interfira no seu controle, na sua forma de dirigir, de governar a sua vida. Tá? Essa energia aqui, ela é muito poderosa, né? É uma frequência muito positiva quando nós estamos falando de estruturar questões nas nossas vidas. Por quê? Porque aqui vem o cogumelo, né? Que é considerado o rei dos cogumelos, o Amanita, né? O Amanita muscaria. E o Amanita muscaria, ele é o símbolo que quando a gente olha para um cogumelo, o que a gente pensa, né? Naquele chapéu vermelho com as bolinhas, né? É exatamente, ele representa o quê? Ele representa o símbolo que todo mundo, quando pensa em cogumelo, já imagina esse desenho. Né? Então, tamanha potência dele e tamanha representação dele quando a gente olha na natureza. Né? Ele reina sobre os outros, entende? Então, aqui tem esse espírito de reinar soberana, de reinar soberano sobre a sua vida, sobre aquilo que você está fazendo. E aí, por isso que essa carta fala sobre o potencial que é extremamente positivo e produtivo aqui, tá? Falando sobre crescimento de carreira, falando sobre novas conexões, falando sobre expansão aqui para vocês, tá? Progresso, tá? E também a satisfação, de repente são resoluções que não são sobre trabalho, mas são sobre a sua vida interior. Nossa, vocês vão experienciar aqui muitas coisas boas, tá? Vocês vão experienciar aqui um estilo de vida muito mais bem consolidado, no sentido de te trazer mais bem-estar, de te trazer mais autonomia, de tudo de bom, tá? Inclusive para aqueles que de repente querem mudar, né? Querem fazer mudanças, querem promover mudanças, tá? Eu vejo essa possibilidade aqui para vocês também, tá? Então assim, tem uma energia extremamente positiva se integrando às vossas ações. E é por isso que não tem espaço para divergências, para situações que, você deveria estar fazendo desse jeito, você deveria estar fazendo do outro. E quando você sentir que a pessoa está querendo ali, sabe, te passar a perna, né, tá querendo ali te enrolar, te seduzir, e pode parecer assim muito, 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 muito atraente, mas você fala, nossa, isso é divergência, isso é uma energia que atrapalha na estrutura que eu estou fazendo. Então, simplesmente vai ficar de fora, tá bom, meus queridos? Aqui a leitura vem trazendo uma frequência extremamente positiva, como eu disse, né? É algo que realmente é providência divina, é algo que tem que ser, é algo que tem que acontecer, tá? Falando sobre aspectos aqui, até sobre questões que de repente você... E é interessante, gente, porque olha, veio o Arcano Maior da Justiça aqui, tá me chamando a atenção essa balança que tem aqui. Então tem uma energia aqui associada, né, à frequência de Libra aqui, né, uma energia de justiça, de equilíbrio. E aí o que essa questão, né, da justiça vem aqui para vocês? Então assim, se você de repente está passando, né, por situações em que você, vamos supor que você está ali em processos de abrir a sua empresa, e aí você ainda está, né, vendo os documentos, as coisas estão fluindo muito bem, inclusive sobre possíveis, né, atrasos e coisas que de repente não estavam acontecendo de forma favorável. Aqui é velocidade mesmo, tá? A leitura vem com uma energia de muita rapidez, as coisas estarem acontecendo de modo rápido, esse crescimento é muito rápido para vocês, porque como eu disse, é pensado, é discernido, é cuidado, né? Então é toda uma condição favorável, né? Até citei a CNTP, então é toda uma estrutura que é muito favorável, toda uma soma de forças que é, né, escolhida, né, de uma forma muito perfeita para acontecer. Então eu não vejo nenhum tipo de impedimento, nenhum tipo de atraso aqui para vocês. Mas quando nós estamos dentro desse processo de fazer as energias sutis se consagrarem e consolidarem de modo muito estável na nossa matéria, é importante que a gente não saia falando, tá? Então, assim, perceba com quem você pode, né, compartilhar. Quem que realmente está correndo com você, né? Quem que está do seu lado que você pode falar antes
das coisas estarem ali, papel passado, tudo certinho. Entende, meus queridos? Então, assim, para todos os processos que vão envolver burocracias para vocês, assinaturas, documentos, coisas que estão correndo, né, na justiça de alguma forma, esperem isso chegar para você. Então, barreiras, proteja, tá? Então, proteja, cuide, zele antes de poder, né, colocar isso para as outras pessoas. Existem pessoas que você pode contar aqui, tá? Inclusive tem uma energia de parceria muito bonita aqui para vocês, tá? Existem pessoas que você pode, na verdade existe uma pessoa que você pode contar, que você pode, né, realmente tê-la juntinho de você, mas é importante que você observe, estude, avalie, tá? Nós estamos falando de autonomia aqui. Então é aquele olhar que ele passa, né, por cima e avalia todos os cenários. Vocês vão experienciar aqui nesse momento também muitas sincronicidades, tá? Muitos eventos que têm muito a ver, inclusive a própria leitura, né? De repente chega naquele ponto que você fala assim: nossa, ânimo, está falando da minha vida nesse momento. Tá? Então, assim, é o tipo de cenário, né, que vocês vão estar percebendo diversas sincronicidades, e são sempre aquelas formas, né, como eu falo para vocês, que o divino, ele vem para nós, né, ele vem para nós e ele fala assim, né, aquele momento que a gente fala assim, né, hello universe, né, então o universo dá aquele olá para nós, né, e se mostra ali muito presente, tá? Então só falta aquele letreiro com pisca-pisca, né, sinalizando o quanto o divino está ali por nós, está ali cuidando de nós e está se manifestando nas nossas vidas como um todo, tá bom, meus queridos? Então, assim, a leitura de vocês leva também vocês na direção até do próximo ano, tá? Como eu disse. Então, aqui eu sinto que vocês estão num momento de muita movimentação positiva, e vocês vão sentir como se realmente bons ventos, né, estivessem te colocando lá para frente. Eu sinto aqui também ajuda, auxílio, tá? São aqueles momentos em que eu vou procurar então uma casa, né, para comprar, para alugar em determinado lugar, e você vai perceber inúmeras pessoas chegando, ajudando, um espírito de colaboração, de integração. E aí você tem que avaliar aquilo que agrega, aquilo que une, aquilo que soma e aquilo que não. Tá bom, meus queridos? Aqui veio uma energia, como eu disse, né, muito bonita para família, né, para realmente não só os benefícios, vamos supor, do seu próprio trabalho, então de você estar ali, né, meu trabalho está fluindo super bem, então a minha família vai se beneficiar disso, né, então desse dinheiro, desse bem-estar que você vai poder proporcionar, ou das mudanças que você está fazendo, né, é muito legal quando nós estamos nos sentindo muito bem e a gente, a partir dessa energia tão positiva, a gente emana essa vibração para todos aqueles que estão perto de nós. Então as pessoas sentem e desfrutam desta mesma energia, tá bom, meus queridos? Então é um momento aqui de movimento, de vibração positiva, de alegria para vocês, de bênçãos aqui, tá bom? Realmente uma leitura muito feliz, muito positiva aqui para vocês, tá bom? E cuidem dessa energia, mantenham essa vibração sempre up, up, up lá em cima, que é isso que a gente vai fazer agora com o mantra de ativação, né? É isso que vamos ativar e potencializar, tá bom, meus queridos? Mantenham essa energia tão linda aqui de vocês. Eu vou tirar uma mensagem final com este deck de oráculo que traz mensagens dos anjos e ancestrais, tá? Mas antes eu quero fazer aqui um mantra, tá? De ativação aqui para vocês. E aí, gente, vem uma energia tão bonita, né? De bênçãos e de prosperidade para vocês. E eu quero fazer exatamente este mantra. Eu sou próspera e abençoada. Eu sou próspera e abençoada. Você também pode estar dizendo: eu sou próspero e abençoado, tá? E assim é. Então, meus queridos, levem este mantra para as vossas vidas, para o seu dia a dia, pratiquem sempre que vocês sentirem esta necessidade, tá? De colocar a frequência lá para cima, né? De
manter essa força para fazer acontecer aquilo que vocês desejam, as vossas intenções, para unir, né, toda uma força, todo um potencial para proteger aquilo que você deseja, que está neste andamento, tá bom, meus queridos? Façam este mantra quantas vezes vocês sentirem, né, dentro dos vossos corações, e uma excelente forma de trabalhar com este mantra é escrevendo aqui abaixo nos comentários, tá bom, meus queridos? Então, se você sente o chamado para assim fazê-lo no seu coração, pode escrever aqui abaixo nos comentários, é sempre uma excelente forma de já começar a trabalhar com as energias desta leitura, cristalizando esta frequência nas vossas vidas, tá bom, meus queridos? E quero trazer aqui para vocês uma energia belíssima de ativação, tá? Aqui, como vem uma frequência de muitas bênçãos e de muito movimento aqui para vocês, vou trabalhar com a energia do chakra cardíaco, Anahata Chakra, tá? Porque é toda a nossa capacidade, nossa receptividade, não é, meus queridos, de se conectar, né? Tem uma energia muito linda de conexão com o universo. Então, quero colocar aqui para vocês a energia do Anahata Chakra, tá? Chakra cardíaco, para vocês estarem trabalhando com as energias do verde, verde esmeralda e rosa, tá? Em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem pertinho de você. A ideia, Sagitário, é que você trabalhe com os mantras, ainda vamos fazer mais um, e também as energias, né, do verde e do rosa durante o período de uma semana, até eu estar lançando a vossa próxima leitura, que será, então, na próxima sexta-feira, tá? Então, acompanhem sempre os lançamentos aqui, fiquem sempre ligadinhos, tá bom, meus queridos? Enquanto isso, vocês vão trabalhando com as energias de ativação. E a ideia, né, é você utilizar tanto o verde quanto o rosa, se possível também em flores. Caso queira, pode trabalhar com a energia dos cristais, né? Aqui eu tenho o quartzo rosa, que você pode trabalhar, que é maravilhoso, tá? E tenho aqui, deixa eu pegar para vocês, a energia da Unakita, que é esse cristal que eu tenho aqui. A Unakita, ela é maravilhosa, porque tanto dá para trabalhar com a energia do chakra cardíaco, porque ela tem esse verde, né? Verde quanto do rosa. Vou deixar aqui, tá? É um cristal que ele não é difícil, tá? De ser conseguido, tá? É um cristal de fácil acesso. E fica essa dica. Pode ser também o quartzo verde, tá bom, meus queridos? Além disso, invistam em alimentos vibracionais que vão vibrar dentro, principalmente desse verde, né? Então, como estamos falando aqui dessa estrutura, desse solo, então procurem consumir alimentos que vão nascer fincados no solo fértil de Mãe Terra. Um exemplo são todas as folhas. Então, por exemplo, escarola, né? A selga, que mais? Alface, tá? Também a abobrinha, tá? Que é fantástico, é um super alimento, tá? E nasce enterradinho no solo fértil de Mãe Terra. Estamos falando de estrutura aqui, tá bom? Estamos falando de base, tá? Então invistam também nestes alimentos. E todas essas práticas que eu trago para vocês são formas de vocês estarem consolidando, né? Solidificando todas essas energias tão positivas, de tanto movimento, de tanta rapidez, de tanta soma de forças aqui para vocês, conexão aqui com o universo, a energia da justiça aqui provendo para vocês, né, o equilíbrio perfeito de todas as coisas, a soma perfeita de todas as forças para se concretizar, para manifestar a vida que você deseja. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Uma mensagem final com este deck que traz mensagens dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Uma mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Sagitário. Sagitário, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nesta leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo no rodapé deste vídeo, se encontra aqui fixado na descrição e também se encontra aqui listado, perdão, na descrição e fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Então vamos lá. A mensagem dos anjos e ancestrais para os queridos regidos sob o signo de Sagitário.
O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Espere por uma informação importante. E olha, a leitura para mim vem como isso, né? Então, o que você precisa proteger, como você deve fazer isso, né? Então, assim, existem coisas que estão acontecendo aqui. Até falei sobre documentos, né? Então, assim, cuide disso. Observe quem você pode falar, né? Para que tipo de pessoas você vai estar falando isso, né? Você está numa fase de consolidar, de manifestar. Então, assim, enquanto as coisas não estão, né, ainda trazendo, né, todo aquele crescimento, então é importante segurar. Ou quando estamos passando do processo, né, de trazer questões do plano da energia para a matéria, como por exemplo documentos, coisas que estão caminhando, né, dentro da justiça. Então, assim, existe o tempo de todas as coisas. Então, não fale, proteja a cerca que veio aqui, tá bom? Encontre o equilíbrio entre o falar e o não falar, tá bom, meus queridos? Existe toda uma união aqui de forças acontecendo, tá? E aquilo que soma, tudo bem, continua. Aquilo que não fica para fora. Tá bom, meus queridos? Então, aqui é a carta do oráculo, vem dizendo, né? Espere por uma informação importante. Então, aqui essa leitura vem, né, trazendo exatamente estas informações, tá? Aqui, inclusive, né, toda a parte, né, do oráculo aqui veio falando sobre essa proteção. Isso é importante, isso é relevante para este seu momento, né? E tem a ver com o zelo, tem a ver com o cuidar, né? Aquilo que eu falei de uma semente que está criando, né, toda a sua estrutura, tá bom, meus queridos? E inclusive mostra que isso é feito de uma forma tão maravilhosa porque estamos falando de sequência, né? Energia do 10 e energia do 11. Falando sobre sequência aqui para vocês, eu vou deixar um código de ativação aqui para vocês, tá? Energia do 888, tá? 888 código de ativação para vocês, tá? Olha que lindo. Que lindo. Essa carta fala sobre o grande professor, né, o grande mestre, e ela fala: aprenda das experiências espirituais. Olha isso, que interessante essa mensagem, né? Aprenda com aquilo que já aconteceu, né? Quando nós estamos falando de seguir numa jornada das nossas vidas, e aqui essas duas cartas, na verdade, têm uma mensagem em conjunto, né? Quando estamos falando de seguir por outros caminhos nas nossas vidas, né? Por escolher algo e trilhar um caminho, estamos trazendo, sim, na nossa bagagem de vida. É como a energia do carro. Então, a gente vai colocar ali no bagageiro, né? Nós vamos levar aquilo que importa para as nossas vidas. Então, estamos levando toda a expertise. Ninguém senta num banco de um carro sem ter passado por uma autoescola, né? Então, assim, existe todo um aprendizado, existe toda uma vivência, existe toda uma sabedoria que está ali. E existe também a questão da bagagem. Aqui essa carta falando sobre o outono, né? Que lembrando, não tem a ver com a estação, às vezes, que estamos neste momento, mas sim com a estação que a nossa alma está vivendo, tá? Na grande maioria das vezes é sobre isso. Às vezes pode acontecer uma conexão com a estação vigente, às vezes não, às vezes é sobre, na grande maioria das vezes é sobre a estação da nossa alma. Solte o antigo e descanse, né? Ou seja, para que você possa seguir em frente, para que você possa seguir na direção de coisas novas, para que você possa conquistar estas bênçãos, é importante que você solte, que você liberte. Olha a energia do pássaro, que lindo, dos pássaros, né? E aí é muito interessante, isso é um presente aqui na vossa leitura, porque quando vem a frequência dos pássaros, na verdade tem duas confirmações aqui com essas duas cartas. Quando vem a energia dos pássaros, na minha mesa é sempre uma confirmação de que a leitura é muito positiva e traz uma mensagem de boas novas. E com toda certeza veio repleta de confirmações. E aqui também, né, a conexão com o Mestre Jesus, um grande mestre, né, um grande avatar que veio para ajudar toda, né, a todos nós, não é, meus queridos? Com a energia que eu trabalho com vocês, né, até o 3 aqui, né? Então a energia aqui
das infinitas bênçãos da luz crística de ouro. Né? Então veja que linda a conexão, né? O raio dourado da luz crística, né? O espírito crístico, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Né? O raio que eu trabalho com vocês, um dos raios que eu trabalho com vocês. Então, perfeita essa mensagem, tá bom, meus queridos? Solte, né? Libere aquilo que realmente não faz parte, né? Solte, é aquilo que eu falei, né? Estraga o tempero das nossas vidas, né? Solte, deixe para trás aquilo que não agrega, né? Descanse e coloque as suas forças, inclusive o descanso, sobre a proteção. Quando nós protegemos a nossa energia, nós ganhamos força para seguir em frente dentro dos nossos, na direção dos desígnios dos nossos sagrados corações. Então aprenda com as experiências, né, vividas, aprenda com o seu feeling, com as suas experiências espirituais, a sua sabedoria espiritual e alce grandes voos na direção dos seus sonhos, na direção dos seus ideais. Lembre-se, como eu falei, tem potencial para crescer, tem potencial para brilhar, assim como este lindo arco-íris, para te trazer muita alegria, muita felicidade, chuva de bênçãos para vocês. Mas é preciso cuidar, é preciso zelar com muito carinho, com muito cuidado. Tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para você do signo de Sagitário. Eu tô super feliz de poder entregar essa mensagem para você e eu espero do fundo do meu coração, Sagitário, que ela possa chegar aí no seu coração como um grande bálsamo de luz, com essa energia dourada, belíssima que veio aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Que possa te ajudar, te inspirar e super contribuir positivamente para as vossas vidas, meus queridos. Sagitário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E, Sagitário, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então convido você a ser membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição deste vídeo, também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá como membro Equinócio Plus. Yes! E vem comigo, Sagitário, vamos juntos então finalizar esta belíssima leitura, realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026. Mas antes da gente finalizar, quero pedir uma enorme gentileza. Em homenagem a essa belíssima carta que vem com uma conformação assim muito especial para mim, eu quero pedir uma gentileza, meus queridos. Coloque aqui abaixo nos comentários o emoji de uma pomba branca, tá? Hoje representando aqui Divino Espírito Santo, representando a liberdade de vocês, né, de movimento aqui, deslocamento, velocidade, liberdade do ser, tá bom, meus queridos? Então, coloca aqui abaixo para mim o emoji de uma pomba branca. Eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua energia aqui juntinho de mim, nessa integração delícia, não é? Aqui durante todo o momento dessa leitura e desde já, Sagitário, toda a minha gratidão por você, sempre prestigiar, sempre valorizar o meu trabalho e de estar sempre aqui juntinho de mim. Gratidão sempre pela sua companhia e pelo seu carinho. Tá bom, meus queridos? Vem comigo, vamos juntos? Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. Sagitário, que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre as vossas vidas, iluminando as vossas vidas aqui, agora e por todo o sempre. E assim é.